Então, eu vou retomar do ponto onde eu tinha falado para vocês na última aula, né? Eu parei num ponto e eu quero retomar esse ponto para falar o tema da aula de hoje. Na verdade, o tema da aula de hoje é esse aqui, ó. Eu vou falar um pouco sobre predição de link, né? E interação entre proteínas. Mas antes eu quero retomar uma coisa que eu falei na aula passada, tá certo? Que é esse de comunidades. Então vocês devem se lembrar que eu trouxe todo um problema. Deixa eu pular aqui essa parte diferencial de Gene Expresses, porque eu falei sobre comunidade, né? Já expliquei comunidade, a gente construiu uma, né? E eu vou pular toda essa parte, eu mostrei como é que funciona, etc, etc. Eu acho que eu peguei o slide errado, ou eu não? Não, eu peguei o slide errado. Não é esse que eu compartilhei com vocês, tá certo? O que eu compartilhei com vocês é um outro que eu falo sobre a parte de clustering também. Deixa eu ver se ele está aqui. Não é esse, não é esse, não é esse e não é esse. Na hora eu devo ter me passado. Deixa eu entrar em 2025 aqui. Na verdade, eu compartilhei com vocês o que eu queria mostrar agora, que é o de clusters e comunidades, certo? Pronto, foi esse aqui. Então, na verdade, sim, eu falei sobre comunidades, né? Eu retomei, né? Eu sempre uso esse exemplo de sintomas e doenças, né? E aí eu fiz um paralelo, não sei se vocês lembram, com clusters de sintomas, certo? E eu falei da importância dos clusters de sintomas, né? E tem uma parte que eu passei correndo e que essa aula eu vou precisar mostrar para vocês com mais detalhes e porque ela vai ser a base para a próxima parte, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui uma clusterização, né? E aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vocês estão vendo vários sintomas, certo? E o que está acontecendo é que ele vai tentar criar uma medida de distância entre dois sintomas, certo? Então, dados os dois sintomas, eu quero saber se eles são mais próximos ou eles são mais distantes. Quando eu faço isso, e eu falo a palavra distância, eu tenho que estabelecer algum critério. O que é a minha distância, certo? Eu já dei uma aula anterior para vocês falando que eu posso colocar as coisas no espaço. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra disso? Está claro? Então eu posso pegar quaisquer valores num vetor de valores, não é? E posso usar isso para medir distância das coisas, tá certo? Eu posso usar isso para fazer a medição da distância entre dois sintomas? Eu posso. Tem várias formas de eu fazer isso. Uma das formas que eu pratiquei aqui com vocês foi doenças que são compartilhadas pelo mesmo sintoma. Ou o inverso, sintomas que são compartilhados pela mesma doença vai definir a distância entre as doenças. Tudo bem? Então a gente viu isso, certo? Então basicamente para fazer isso, não é? E aí eu estou mostrando os sintomas no mapa, né? Deixa eu relembrar como é. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Porque essa parte de comunidade eu já mostrei, eu estou pulando ela, certo? O que eu queria mostrar é a parte de doenças mesmo, certo? Ou de sintomas mesmo. Eu mostrei a parte de clusterização, eu já volto para isso, né? Toda essa parte de que sintomas... Então, era essa parte que eu queria. Então, eu mostrei para vocês que eu posso pegar certos fenômenos e posso representar com um vetor de valores. Aqui eu coloquei altura e peso, não é? E eu mostrei que, tendo um vetor com valores de altura e peso, eu posso colocar essas coisas no espaço. Isso eu estou revisando, eu já mostrei isso para vocês, não é? Coloco isso aqui no espaço.
Tudo bem? E aí, quando eu coloco no espaço, existe um conceito chamado clustering, tá certo? Que é um conceito muito próximo ao conceito que a gente viu em redes de comunidades. Então vamos lembrar o que é uma comunidade. Me digam o que é uma comunidade. Em redes. Vamos ver se vocês lembram. Exato. São nós que estão mais ligados entre eles do que ligados com outros nós de outras subredes, tá certo? Isso é um módulo ou uma comunidade, certo? O cluster, ele é um conceito semelhante, só que ele usa uma outra forma. Primeiro, ele não é rede, eu estou usando um vetor de elementos, tá certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu imagino um espaço e eu vou dizer o seguinte, o cluster são elementos que estão mais próximos entre si. Se isso aqui for um cluster, esse cluster não está muito bem representado. Mas se isso aqui fosse um cluster, eles estariam mais próximos entre si do que em relação aos elementos do outro cluster. Então, eu vou tentar ver se eu consigo encontrar, não é? Você imagina uma festa. As pessoas estão na festa, certo? O que seria a medida de distância? Eu posso considerar que a medida de distância é uma distância física, certo? Será que eu consigo, tirando uma foto de cima, construir clusters? Consigo, né? Tem um grupo aqui conversando, eles estão mais próximos entre eles do que em relação às outras pessoas. Aqui tem mais um grupo, tudo bem? Então eu consigo, fazendo essa métrica de clusterização, saber coisas que estão mais próximas entre si do que com as outras. Fala. Quando você faz PCA das réplicas das amostras. Tá, o que você está falando é quando você tem ali os genes. Vamos ver aqui o exemplo que ela trouxe. Cada cor seria uma amostra e cada ponto uma réplica. E aí a gente tenta ver se eles estão mais, as réplicas estão mais próximas para simular que elas são mais parecidas. É isso. E isso que você está vendo aí, você está chamando aqui de PC1 e PC2, isso é uma redução de dimensionalidade, tá? Vou falar disso agora, tá? Mas exatamente, você pegou a ideia, tá? Eu posso usar cluster para qualquer coisa, tá certo? Você pode definir a métrica, mas a métrica é uma distância. Como é que eu calculo essa distância? A gente chama aquilo que vocês viram em trigonometria, não é? Se eu tenho um ponto e eu tenho outro ponto, né? Você imagina que eu tenho x e y, a hipotenusa disso aqui é a minha distância. Ah, no espaço tridimensional dá para fazer? Dá para fazer também, tá certo? Dá para fazer no espaço tridimensional, tá? Na verdade, eu posso fazer no espaço que eu quiser, tá? E para alguma coisa ser considerada distância, eles têm que ter algumas regras, tá certo? A gente chama de simetria, quer dizer que a distância de A para B tem que ser igual a B para A. Porque, na verdade, eu posso inventar uma métrica de distância que eu queira, tá? Por exemplo, essa distância que a gente chama de euclidiana é uma métrica que segue essas regras aqui. Mas existem outras métricas, eu não vou entrar aqui em detalhes, tem trocentas métricas. Eu não vou entrar em detalhes, senão eu não termino a aula nunca, tá? Mas a distância de A para A tem que ser igual a zero. Existe a distância de A para B é igual a zero se A for igual a B, tá? E existe aqui a inequalidade do triângulo, né? A distância de A para C e de B para C não pode ser, a distância de A para B tem que ser menor ou igual a essas duas distâncias, né? Então é a história do triângulo, se você imaginar, tá certo? Se pegar essa distância e essa distância, as duas juntas podem ser maiores ou podem ser iguais, mas nunca vão ser menores do que a distância direta de A para B. Eu tenho aulas mais detalhadas sobre isso, se vocês quiserem, mas a gente pode, colocando as coisas no espaço, eu posso medir essas distâncias
e posso fazer a clusterização, tá certo? Se alguém assistiu, né, eu pedi para vocês assistirem como os lobos mudam rios, eu criei uma coisa que era equivalente a uma expressão gênica, só que era a expressão dos animais, não é? E na verdade essa matriz, ela também pode ser usada para medir distância. A gente usa isso para fazer a distância gênica, não é? Então você pode imaginar que eu tenho uma medida que são, por exemplo, os animais aqui, ali eu tenho a expressão dele nos anos, então azul quer dizer que ele se expressa mais e vermelho quer dizer que ele se expressa menos. É como se fosse uma expressão diferencial, tá certo? E cinza quer dizer que ele está neutro, certo? E eu consigo medir a distância de expressão entre as coisas. Por quê? Porque eu vou pegar e vou dizer assim, olha, eu vou olhar, por exemplo, se eu pegar aqui esse pássaro, né? E eu quiser comparar com o lobo, com o coiote, né? Com o coiote e com o alce, né? Como é que eu vou fazer? Eu peguei, só para mostrar no exemplo, só duas dimensões, que é o ano 1 e o ano 2, tá certo? Tudo bem? E eu vou pegar os valores de expressão e eu coloco no plano, né? Então aqui é o ano 1 e o ano 2, por exemplo, tá certo? E os valores de expressão, tudo bem? E aí eu consigo medir as distâncias. Por exemplo, esses dois caras, eles estão mais próximos em termos de expressão. O que no termo de expressão vai significar aqui o coiote e o alce têm uma relação muito forte em termos de expressão, concorda? Ou seja, pode ser, se eu calcular o valor absoluto, né, aqui no caso pode ser expressão positiva, como está ali. Mas também pode ser um positivo ou outro negativo. Se eu calcular o valor absoluto da expressão, vai funcionar da mesma maneira, tá certo? Todo mundo consegue entender isso aqui? Tá. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não está aqui. Mas eu vou abrir aqui para vocês. Eu devia ter colocado aqui. Se pegar os slides dessa aula, que eu sugeri que vocês assistissem, né? Deixa eu botar aqui em 2024. Se pegar os slides dessa aula, então, tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá certo? Deixa eu ver se aqui eu mostro. Tá, tudo bem. Eu vou mostrar isso depois que eu mostrar a clusterização, melhor. Tá. Então, todo mundo entendeu a noção de distância aí, né? Tá, legal. Agora que vocês entenderam a noção de distância, eu vou falar sobre clusterização, tá? Deixa eu ver se está aqui. Ah, pronto. Sim. Então, deixa eu falar sobre clusterização. Como é que eu faço uma clusterização? Então, o que você vai imaginar, e eu vou mostrar uma técnica de construção de clustering, chamada Hierarchical Clustering, que é muito usada na biologia. Inclusive, vocês vão ver que tem vários lugares que mostram Hierarchical Clustering, tá certo? Então, como é que funciona o Hierarchical Clustering? Eu quero que vocês imaginem esses seis, né? Esses 6 elementos. O que você está chamando, André, de elemento? Os elementos podem ser, se a gente pegar o Yellowstone, podem ser animais, tá certo? Mas os elementos podem ser genes. Os elementos podem ser amostras. Os elementos podem ser doenças, sintomas, qualquer um deles, tudo bem? E aí eu vou estabelecer uma métrica de distância, tá? Lembra da métrica? Então imagine que esses caras estão num espaço bidimensional e eu tenho uma métrica de distância aqui, tá? Então vocês estão percebendo que A está distante de todo mundo, vocês estão vendo aqui? Se visualmente vocês fossem fazer clusters,
como é que vocês diriam? Quantos clusters vocês têm aí? Hã? 3 clusters, né? Vocês estão vendo um grupinho aqui, junto, um outro grupo aqui e um grupo lá em cima. Tudo bem? Agora, como é que funciona o que a gente chama de hierarchical clustering? Tá? Ele vai pegar esses nós lá de cima 2 a 2, tá? 2 a 2, aos pares. E vai juntar aqueles que têm menor distância entre eles, certo? Então vamos lá. Ele vai ver ali, ó, que B e C, eles estão muito próximos entre eles comparado. Eu vou pegar B e comparar a distância dele com todos os outros. E vou ver que B, o mais próximo dele é o C, certo? E para o C é a mesma coisa. Então, eu vou juntar B e C. Eu vou dizer, B e C agora vão virar um cluster, certo? D e E, a mesma coisa, tá certo? Eles estão mais próximos entre eles do que todos os outros, tudo bem? Daí, o próximo passo que eu vou ver, eu sempre vou pegando. Aí agora, o que vocês têm que analisar aqui é o seguinte. Quando eu juntei D e E, eu deveria ter colocado nessa figura. Eu achei que eu tinha colocado, talvez eu precise melhorar ela. O que acontece? Quando eu juntei D e E e B e C, D e E, eles viraram como se fosse uma unidade só agora. Tudo bem? E aí eu vou calcular o centro dessa unidade. Tudo bem? B e C também virou uma unidade só e eu vou calcular o centro dessa unidade. Aí novamente eu vou analisar todo mundo e vou ver os dois mais próximos. Então, eu vi que os dois mais próximos agora na lista são DE para o F, certo? Então, eu vou clusterizar eles e vai virar DEF. Esse aqui é um cluster, certo? Depois, eu posso juntar esses caras aqui, BC com DEF. É outro cluster aqui, certo? E, finalmente, o último nível é o A, tá? Isso é o que a gente chama de clustering hierárquico. A ideia do clustering hierárquico é que eu posso, subindo e descendo na hierarquia, dividir em quantos clusters eu quiser, tá certo? Nesse nível, eu vou ter 2 clusters. Eu posso ir subindo e descendo na hierarquia. E o clustering hierárquico, ele é representado assim, ó. Então aqui vocês estão vendo as mesmas letras e vocês estão vendo a representação do clustering hierárquico, tá certo? E aí tem coisas que vocês precisam saber para ler o clustering hierárquico. Como é que você lê isso? A barra vertical indica a distância, tá? Então isso está mostrando que E e F, eles estão muito próximos, tá certo? Já aí vocês estão vendo que eles se juntam num cara aqui. Esses dois com o D já estão mais distantes, estão vendo? E aqui mais distância. Agora, esse aqui está mostrando que a distância entre esse grupo e esse é bem grande. Tá certo? É bem grande. E por que a barra vertical mostrar a distância é importante? Tá? É importante porque pode ser um fator de decisão de como eu quero quebrar os clusters. Por exemplo, como essa barra é muito alta, vale muito a pena eu dividir esses 2 clusters. Eles estão muito bem separados. Esse grupo está muito bem separado desse, tá? Quando a barra é menor, ainda dá para separar os grupos, mas a separação já não é tão boa, tá certo? Então, por exemplo, aqui o C, desse aqui, ainda dá para separar, mas já não vai ficar tão boa e assim por diante, tá certo? Quando eu vou estudar um problema, eu posso, a priori, dizer quantos clusters eu quero, tá certo? Ou eu posso estudar o problema e... Por que eu posso decidir quantos grupos eu quero? Porque às vezes eu quero saber assim, existe um cluster de gente que tem uma condição daquele que não tem certa condição? Então eu já sei que são 2 clusters. Ou às vezes o sistema vai me dizer quantos clusters
fica bom, tá? Existem métricas de clusters para isso. Ó, como a leitura ajuda aqui, ó. Vocês estão vendo que esses dois grupos estão bem separados e você consegue ver com essa barra vertical aqui. E tem dois grupos muito bem estabelecidos aqui, certo? Tá. Deixa eu só... E muitas vezes, quando você tem uma distância grande para um cara sozinho, como é aquele ali, a gente sabe que é um outlier. Isso serve para detectar outlier também, tá certo? Bom, então, se a gente pegar agora aquele mapa de sintomas e doenças, ou de sintomas, o que você vai ver? E é muito comum usar essa representação. Vocês estão vendo o que aqui? Que tosse e dispneia são muito próximos, tá? E estão formando um cluster aqui. Náusea e vômito mais próximos ainda. Tá vendo? E aí eu tenho, né? Estão vendo ali as distâncias? Agora você percebe que esse grupo de cima é muito distante desse grupo de baixo, tá certo? Qual foi a métrica de distância? Nesse artigo, eu vou ser franco, eu não lembro. Mas eu acho que foi doenças. Então, como foi a métrica de distância? Vocês lembram que a gente fez aqui em sala? A gente criou, na verdade... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Como a gente fez em sala. Vou voltar lá para cima. A gente partiu de um vetor... Aqui, esse vetor aqui, né? Aí eu não sei se vocês lembram, né? Eu parti de um vetor que era esse source nature aqui, tá? Que para cada sintoma e doença, ele não mostra aqui porque é muito grande. Mas eu tinha, eu acho que eu tenho um tratado, né? Espera aí. Cluster Module. Esse aqui eu acho que é melhor. Não sei se foi esse que a gente trabalhou, na verdade. Symptom Disease. Espera aí. Aqui foram as separações que a gente fez, né? Por mínimo, para ficar pequeno, né? Então deixa eu pegar aqui um que seja CS. Ele está usando tab porque é tab separated value. Mas tudo bem. Vamos lá, porque a gente consegue entender. Então tem doença, sintoma, distância. Tá certo? Então não sei se vocês lembram, eu posso fazer uma matriz onde eu tenho doenças na linha, sintomas na coluna e valores. Então eu posso tanto medir a distância das doenças entre si, quanto medir a distância dos sintomas entre si, certo? Tudo bem? A gente, na aula passada, viu uma aplicação do Orange. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, ele está mostrando, tem um paralelo, deixa eu ver qual é o artigo, é esse aqui. Ele meio que compara, não é? A técnica, os mesmos dados, usando redes e usando clusters. Porque vocês lembram que na sala a gente construiu uma rede, não é? Criando arestas baseadas na similaridade, tá? Beleza? E eu mostrei um aplicativo em Orange que a gente calculou essas distâncias, deixa eu ver se eu acho aqui, entre sintomas e doenças. Acho que não está aqui. Está aqui, ó. Um aplicativo em Orange, né? E nesse aplicativo em Orange, a gente vai refazer um aqui, tá? Eu mostrei que eu posso pegar as doenças e posso fazer um clustering delas, tá? Eu não vou pedir para vocês abrirem aí por causa do tempo, porque eu só estou dando uma repassada, mas deixa eu mostrar isso aqui, eu acho que é importante.
tá? Então, aqui, ó, você pode ver que se eu pegar duas doenças aqui, né? Eu posso imaginar duas doenças e essa escala seria a escala de correlação, tá vendo? Ah, não, são dois sintomas. E aí eu consigo colocar as doenças no espaço, de acordo com a relação que elas têm com os sintomas. Tudo bem? Todo mundo está acompanhando essa ideia aí? Tá? Aí eu consigo fazer essa clusterização aqui. Aqui, agora, a gente tem o que a gente chama de um mapa de calor. O que é um mapa de calor? Imagina que eu coloquei os sintomas aqui e eu coloquei as doenças aqui, certo? Tudo bem? O que está acontecendo aqui? Quanto mais azul, mais forte é a relação. Aliás, não, desculpa. Eu tenho doenças e doenças aqui. Eu tenho doenças e doenças. Tá certo? Aí, o que eu tenho aqui? Quanto mais uma doença está relacionada com a outra, de acordo com a distância, certo? Mais forte. Então, toda vez a doença está relacionada, mais azul, né? A doença está relacionada com ela mesma, azul. Então, essa diagonal é sempre azul, porque é a relação dela com ela mesma. Aqui é a relação com as outras. Você está vendo? Está colorido? Bom. O que vocês observam na horizontal e na vertical? Hã? O que é esse diagrama aqui? Hã? Oi? Isso aqui é um cluster hierárquico, horizontal, e aquele ali é um cluster hierárquico na vertical. Então eu estou fazendo um clustering. Né? Aqui no caso, como é doença, o clustering é o mesmo. Certo? Mas se fosse... Aí, onde é que vocês já viram esse tipo de mapa? Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. É isso que eu queria mostrar aqui no Yellowstone. Deixa eu ver se aparece aqui. Eu acho que no Yellowstone... Aqui, olha. Isso aqui é um artigo... Aí está mostrando o seguinte, ó. Samples, tá? E genes na vertical. Tá certo? E aí você tem a expressão gênica. Tudo bem? Expressão gênica. O que isso aqui está mostrando? A clusterização. Né? Então, na verdade, aqui eu tenho duas expressões gênicas que são muito próximas. Tá certo? E eu vou clusterizar aqui na vertical as expressões gênicas. Tá? Então, na verdade, eu vou ter próximos aqui genes que se expressam igualmente nas duas amostras. Tudo bem? E aí o que ele faz é uma ordenação. Ordenação de que natureza? Ele coloca sempre junto os que são mais próximos. Tá? E mais separados os que estão mais distantes. É por isso que você está vendo essa galera aqui diferente mais para baixo, a galera... E aí você faz essa ordenação. Tá? E você pode fazer o clustering na vertical e na horizontal. Eu, por exemplo, poderia clusterizar as amostras. E aí, geralmente, os mapas de expressão gênica mostram o clustering vertical e o clustering horizontal. Tá? Eu não sei se eu tenho algum para mostrar aqui para vocês, mas isso é muito comum. Mostrar o clustering nas duas dimensões. Tá certo? Deixa eu ver se tem algum que eu mostre aqui para vocês. Aqui, ó. Ah, não. Isso aqui é o mapa de expressão gênica. Ver. Eu queria mostrar
Mas eu acho que eu não vou encontrar agora. Depois eu vou ver se eu acho. Mas geralmente eles têm um mapa de calor e eles têm o clustering. Todo mundo entendeu o que eu falei aí? Tá. Isso é uma repassada no que a gente viu na aula passada, porque eu quero mostrar um outro cenário que é diferente desse, que é para fazer a predição de interação entre proteínas. Então, agora que a gente passou aquilo lá, vamos começar a falar o que eu queria mostrar, que é a predição de link entre proteínas. O que quer dizer a predição de link entre proteínas? Tá certo? Vocês sabem que a interação de proteínas é extremamente importante, tudo bem? Que elas estão muito... elas definem todo o processo que a gente quer estudar, não é? E nem todas as conexões, nem todos os links entre proteínas são conhecidos, certo? Então existem técnicas que a gente chama, e essa é uma outra técnica em rede, que a gente chama de link prediction. O que é uma técnica de link prediction? Dados dois nós numa rede, será que eu consigo predizer o link entre esses nós? Então, dadas duas proteínas, a pergunta é, não tem nada documentado falando que elas interagem, mas será que eu consigo predizer? Tá? Então vamos pensar sobre esse assunto, certo? E uma das formas de a gente estudar, de a gente tentar predizer o link, e eu quero trazer esse exemplo aqui porque a gente começa a olhar um pouco da genética associada, né? A gente tem falado muito de expressão gênica. Mas se a gente olhar a genética, a gente pode se perguntar se a genética pode ajudar a gente nesse sentido, tá? Então, bom, antigamente as relações entre as espécies eram feitas assim, né? Anatomia comparada. Esse é um museu de anatomia comparada em Paris. É ótimo para você entender que as espécies evoluem uma das outras e que elas têm similaridades e diferenças entre si, né? Então, hoje em dia, isso é feito usando análise dos genes, né? Mas antigamente, essas árvores filogenéticas, elas eram definidas usando anatomia comparada mesmo. Não só anatomia é uma das coisas, mas às vezes até comportamento também. Então, o que eles faziam? Existe uma... Se você pegar a teoria, né, lá de Darwin, né, o que acontece? Dado um certo ser vivo, não é? Ele sofre uma mutação, né? Se essa mutação ela beneficiar a perpetuação da espécie, cruzamento, etc., for um benefício, né, aquela espécie tende a se perpetuar. Então, a ideia básica é que todas as espécies modernas, elas foram originadas de um único ancestral lá atrás. Mas a gente pode olhar ancestrais também em níveis, em vários níveis, tá certo? Olhando as diferenciações, a gente consegue imaginar, por exemplo, quando a gente fala que existe aqui o Rodentia, que todos esses caras aqui têm algum ancestral, não é? A gente não sabe dizer qual é um ancestral hipotético, não é? Por quê? Porque a gente consegue perceber que eles têm muitas similaridades e que houve lá um ancestral onde eles foram se diferenciando. Tudo bem? Aí, os biólogos vão ter que me ajudar, tá? Porque a gente precisa... quando a gente fala dos genes desses animais, existe o conceito de ortólogo e existe o conceito de parálogo. Em português é ortólogo e parálogo? Existe o conceito de ortólogo. Eu vou definir aqui, vocês me corrigem se eu falar bobagem, tá certo? Então, vocês imaginam o seguinte. Parálogo é quando dentro de um mesmo organismo, tá? Eu sou um organismo, tá? Uma espécie. Aquele gene, ele, por alguma razão, e a respectiva proteína, ele passa a ter dois que representam aquele cara, certo?
Então, o próprio Murilo já mostrou aqui. Eu posso ter vários genes dentro do meu DNA que vão sintetizar as mesmas proteínas, tá certo? Por alguma razão, alguma mutação dentro do próprio organismo, houve essa separação, tá? E isso é chamado parálogo. Tudo bem? É isso? Bom, claro, apesar de eles sintetizarem as mesmas proteínas, como eles estão em genes diferentes, dentro da rede de regulação, etc., etc., pode ter ali algumas diferenças, algumas questões. Mas é o mesmo gene em dois lugares do meu DNA. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui nesse desenho, ele está mostrando, dado algum organismo ancestral, houve naquele organismo essa divisão dos genes. Tá vendo? Que ele resolveu chamar de alfa e beta. Certo? Bom, o que é ortólogo? Certo? Ortólogo é o seguinte, esse ancestral, ele se especializou em várias espécies, certo? E o mesmo gene é observado nessas espécies, certo? É o mesmo gene. Então, esse é um gene ortólogo. Então, esse beta aqui é visto aqui, é visto aqui, é visto aqui. Esse alfa aqui é visto aqui, é visto aqui, é visto aqui. Então, existe ortólogo, quer dizer, o parálogo é dentro da espécie, não é? E o ortólogo é de uma espécie para outra. Tá certo? Quando você faz entre outras espécies. Tá certo isso? Alguma correção? Todo mundo entendeu o que é ortólogo e parálogo? Entendendo? Oi? Certo? Legal. Vocês entenderam o que ela falou? Ela disse que o ortólogo, na verdade, como eu estou descendendo, né? Eu estou me diferenciando, mas estou preservando aquele gene, ele tem de preservar a função, né? Por exemplo, um gene que está ligado à hemoglobina, alguma coisa assim. O parálogo, como você vai separar e vai para duas partes diferentes, né? Eles podem adquirir funções diferentes dentro. Oi. Ela falou que os ortólogos, por essa diferença mínima, eles são uma das formas de você fazer as árvores filogenéticas, porque vai ver quais ortólogos entre si são mais parecidos e agrupar as espécies que têm aqueles genes mais próximos, com menos mutações. E os parálogos, eles, por ter um gene a mais que expressa a mesma proteína, a célula ela não tem tanta preocupação em regular a mutação nesse segundo gene. Então, é uma das formas de surgir coisas novas nas espécies, porque fica mais suscetível à mutação. Ah, entendi. Esse camarada, ele é um outro cara, ele está num outro processo, ou ele, digamos assim, às vezes na hora que ele duplicou, ele nem tem uma função ainda muito definida para ele, né? Pode ser até redundante, na verdade. Mas aí ele é mais suscetível à mutação porque ele não quebra nada essencial que estava rodando. É mais ou menos isso. Tá. Então, o que ela falou é que os genes, quando você faz a árvore taxonômica, é um negócio muito interessante, tá certo? Porque a gente usa o princípio da navalha de Ockham. Eu não sei se vocês sabem o que quer dizer isso, tá certo? A ideia básica é que a explicação mais simples é a mais provável, certo? Então, a ideia básica é o seguinte, se tem dois seres que têm todos os genes iguais, eu vou exagerar aqui, e só tem um diferente, tá certo? Eles provavelmente têm um ancestral comum, tá certo? E se tem um terceiro cara que tem a mesma diferença, vou imaginar que A e B se diferenciaram, certo? É uma coisa assim, ó. Vou ter que fazer um desenho no quadro aqui, não é? Então eu tenho um cara aqui que tinha, vamos chamar gene A e B, é uma super simplificação aqui, tá certo? Aí esse aqui mutou
o A. Vamos botar A, B e C. Mutou o A e tem o B e C igual. Esse aqui mutou o B e tem o A e o C igual, certo? Se eu descubro um organismo, tá certo? Que tem o B mutado, aqui eu estou usando só um gene, mas geralmente é um conjunto de genes, tá certo? É mais provável que ele seja, e tenha o C mutado, por exemplo, e o A se preserva, tá certo? É mais provável que esse cara tenha vindo daqui do que tenha vindo de cá. Porque note que o de cá não tem o A mutado, o A teria que voltar a ser o que ele era antes e tal. Então é mais provável que esse daqui. Então esse processo de gene a gente usa para construir as árvores também. Tudo bem? Tá. Tinha outra figura aqui, mas sei lá. Eu acho que vocês entenderam, né? Ele está mostrando aqui, inclusive, ó, todos esses são ortólogos entre si, porque eles descenderam de um ancestral comum. Todos esses são ortólogos entre si, mas esses dois alfa e beta são parálogos porque eles se duplicaram aqui no ancestral. Certo? Legal. Tá. Bom, isso aqui é para dizer que antigamente se usava anatomia comparada. E eu sempre tenho que... Não sei, alguém me dá uma ideia. Eu não tenho nada a ver com dinossauro, tá? Mas alguém me dá a ideia, por que você não fala de dinossauros também, tá? Então, dinossauros, eles são caracterizados por uma configuração da bacia e algumas características físicas. Então, todo mundo acha que todo réptil pré-histórico é dinossauro. Não. Tá? Tem que ser descendente dessa linhagem ancestral que tinha essa configuração própria da bacia. Então, você vai ter répteis como aqueles pterossauros que voavam, que não são dinossauros, porque eles eram pré-históricos, mas eles não tinham essa configuração, tá? Então vamos para a predição de protein-protein interaction. Então todo mundo já sabe a importância, a gente já falou várias vezes aqui, eu não vou gastar muito tempo, não é? Porque saber a interação entre proteínas é importante para você entender esse mapa de como as coisas funcionam, tá certo? E existe uma hipótese, eu vou mostrar uma das milhares de formas que você poderia usar para entender a interação entre proteínas e o papel delas, tá? Uma das milhares, então não é a única. É só porque eu quero trabalhar com vocês a mesma ideia que eu trabalhei no anterior, de você criar uma matriz e medir distância, certo? Então, vocês imaginam aqui o seguinte. Imagine que eu tenho dois pathways hipotéticos. Todo mundo lembra o que é pathway? Pathway é um caminho desse aqui, ó, né? De conexão, né? De proteínas que vão se concatenando para realizar alguma função biológica. Isso a gente chama de pathway, tá certo? Então imagina que tem dois pathways, certo? Tudo bem? E que eu Então, olha só o que essa afirmação está falando. Isso é uma hipótese, tá, gente? Como tudo que a gente faz. Quando proteínas participam de um complexo estrutural comum ou um metabolic pathway, a gente diz que elas são funcionalmente ligadas, tá certo? O que ele chama de complexo estrutural é que, na verdade, quando você analisa, por exemplo, você está falando sobre, a gente vai ver aqui, envelhecimento, aging, não é? Você vai ter vários caminhos se cruzando, se conectando, etc, etc. Então esse vai ser o meu complexo, não é? E a gente vai dizer que elas são funcionalmente ligadas se elas estiverem participando desse complexo aí, tá? Então, o que acontece quando eu tenho as espécies, certo? O que acontece quando eu tenho as espécies é que você imagina que eu tenho esses coloridos aqui, sejam grupos de genes que sintetizam proteínas. Isso é uma baita simplificação, tá, gente? Grupos muito próximos, tá?
têm a tendência a compartilhar um grupo muito grande de genes e as respectivas proteínas, tá certo? Quanto mais você se afasta, né? Então aqui você tem aves e mamíferos, né? Quanto mais você tem uma distância entre esses grupos, você tem menos coisas compartilhadas. Por quê? Porque você teve um ancestral comum que tinha aqueles caras ali e o resto foi sendo adquirido por mutações na medida que você vai descendo, certo? E aí e por aí vai, tá certo? Quanto mais distante você tiver, menos desses genes você tem compartilhados. Então existe um negócio que a gente chama de preservação. Mas tem genes que são preservados desde lá do começo, tá certo? Bom, agora vamos pegar esse pathway, tá certo? O que acontece se um gene no pathway desaparece? Se não houver redundância, né? O Murilo falou que há uma grande redundância, né? Porque esses sistemas são resilientes, né? Mas se não houver uma redundância, o que vai acontecer? Considerando a redundância. Você está quebrando a peça, então a função biológica vai sofrer um problema ali, ou pode nem acontecer, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mutação num gene que faz a célula duplicar, e ele não tem redundância, a célula vai parar de se duplicar, né? Tudo bem? Então, essa mutação pode danificar o processo, tá certo? A gente chama de broken pathway. Aí, tem uma teoria que fala o seguinte: imagine que tem um organismo que tenha 3 genes que desaparecem, certo? Apareceram 3 genes. Eu tenho esses 2 pathways e 3 genes desses 2 pathways desapareceram, certo? O que você acha que é mais provável? Em que construção você acha que é mais provável que esses genes desapareçam? Todos de um mesmo pathway? Por que você acha? Na verdade o que acontece é assim, ó. Se você tivesse esses 3 genes aparecendo, eu ia parar 2 funções biológicas, tá certo? Ou eu ia exigir redundância de 2 funções biológicas. Se fossem esses 3, concorda que é mais provável que esses genes que mutaram sejam do mesmo pathway, é mais provável do que sejam de pathways diferentes para a preservação da espécie, certo? E essa tese ela é usada para fazer a seguinte construção. Olha só essa construção. Proteínas que funcionam junto no pathway ou complexo estrutural têm a probabilidade de evoluir juntas, certo? Então note que o que ele está falando aqui é o seguinte: é mais fácil quando eu vou evoluindo as espécies, eu vou mudando, que coisas parem de funcionar juntas ou continuem funcionando juntas, do que eu tenha coisas que não estão correlacionadas mudando. Então, a tendência normal é que as mutações elas aconteçam em blocos de funcionalidades. Tá certo? Essa é a hipótese. Tá? Tudo bem? Tá. Aí,
Vamos entrar nesse software aqui chamado FiloPro. Tá? FiloPro. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escolher, na verdade a gente vai pedir para ele que a gente quer trabalhar com Search by Gene Protein ID. Esse cara aqui, ó, que é o primeiro. Tá certo? E aí, a gente vai ter uma view da Protein Conservation, tá? E a análise que ele faz, ele fala assim, olha, escolha um processo biológico que você está querendo analisar, certo? Aí eu digo, olha, eu quero envelhecimento, aging, tá? Então, se a gente voltar aqui para os slides, a gente vai ver que aging, deixa eu mostrar aqui, peraí. Se você vier no KEGG, a gente não vai fazer isso agora, mas se você vier no KEGG, existe o Cellular Senescence, que é o envelhecimento da célula, tá certo? Esse Cellular Senescence, ele envolve, não é, uma concatenação de uma cadeia de proteínas que são geradas por genes, tudo bem? Elas se encadeiam para formar esse processo biológico, tá? E essas proteínas, elas estão representadas aqui. Elas estão aqui, ó. Esses genes, né? Genes barra proteínas estão representados aqui. A gente está falando que o nosso... não é isso. Ele vai analisar vários organismos. Então, se você der um go aqui, o que ele vai gerar para vocês? Certo? Eu vou dar um zoom in aqui. Primeiro, esse aqui é um mapa de distância, tá? Então, e é por isso que eu escolhi esse exemplo, para vocês verem como várias coisas a gente pode usar matriz e mapa de distância para trabalhar. Então, aqui você tem um mapa de distância, tá vendo? O que a gente tem na horizontal? A gente tem os genes que estão ligados ao envelhecimento. O que a gente tem na vertical? A gente tem grupos de organismos, certo? Grupos de organismos. E o que a gente tem aqui? Tá certo? A gente tem uma legenda, né? E esse das cores talvez também ajude. Eu não dei muita bola para esse das cores, mas esse das cores também é legal. Tá? Que são essas cores aqui, ó. Note que aqui ele resolveu definir uma métrica de distância, e isso é muito importante, tá certo? Ele pegou isso aqui e criou essas cores aqui, que são uma métrica de distância. Vamos entender essa métrica de distância, tá? Então, essa métrica de distância, deixa eu trazer essa outra figura aqui também, eu acho que ela também pode ajudar. Deixa eu ver se ela ajuda. Não sei se ela ajuda, e eu vou botar aqui, eu acho que ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Deixa eu botar ela nesse canto. Tá. Deixa eu tentar explicar essa métrica de distância, certo? Então, dados dois organismos, eu tenho o seguinte. Se você pegar um gene desse, tá? Ele fala no detectable orthologs. Lembram o que é ortholog? Ortolog significa que um indivíduo, uma outra espécie, não é? Preservou aquele gene na herança. Tudo bem? Certo? Então, se tiver preto, o que aconteceu? Significa que ele perdeu aquele gene. Tudo bem? Agora, tenta imaginar isso como uma métrica de distância. Vamos pensar isso como uma métrica de distância. Eu poderia imaginar isso assim, ó.
Apesar de que essa numeração ela não está boa. Não devia ser 0, não. 0 não devia ser muito bom, não. Mas tudo bem. Então imagina que eu tenho... essa métrica não está boa. A gente vai precisar melhorar essa métrica depois. Eu tenho 2 organismos, né? E 0 significa que... eu estou dizendo que essa métrica não é boa porque 0 devia ser o valor mais distante de todos, né? Porque se eles não têm um gene em comum, devia ser o mais distante de todos. Mas depois a gente pode tentar ajustar ela. O que significa 1? Tá certo? 1 significa que o mesmo, ele chama de relação de 1 para 1, que o mesmo ortólogo que é encontrado em um é encontrado no outro. Exatamente o mesmo. Tá? Então você tem um cara que tinha um gene e o descendente tem aquele mesmo gene, ele é amarelo. Tá? Se for um amarelo brilhante, significa que o descendente, tá certo? Que ele chama do gene, ele não só recebeu esse gene, mas eles têm parálogos desse gene. Ele duplicou aquele gene ali. Então é como se ele fosse definindo métricas, né? Se a gente pensasse, na verdade, o 0 está ruim aqui, mas deixa eu ver. Se a medida fosse ao contrário, tá? O 1 está me dizendo, por exemplo, que esses genes eles estão exatamente iguais. Aqui ele gerou parálogos, tá certo? O que é o dark blue? O dark blue significa o contrário. É como se olhasse de baixo para cima. Aqui tinha vários parálogos, certo? E na espécie destino só tem um gene, tá? Então ele chama de M para 1, é o azul escuro. Então algum parálogo desapareceu no processo, tá certo? E o M para N significa que tem parálogos de um lado e tem parálogos do outro. Então é um padrão complexo de relação, tá certo? Bom, o que eu posso fazer com isso? Bom, aqui no David eu posso pegar, né? Se eu quiser, eu posso pegar o processo de aging aqui. No Genome Ontology, eu consigo celular senescence, então tem toda a ontologia, lembra que eu falei em aulas anteriores? Tá? Tem esse biocarta que também vai mostrar de uma forma ilustrada as relações entre as proteínas. Então, vamos lá. Vamos imaginar, essa medida talvez possa ser melhorada, mas, por exemplo, da sala eu não vou mexer nela. Tá? Vamos imaginar que esses caras são propriedades. Não é exatamente uma distância, elas são propriedades, então são valores. Tá certo? Se eu tiver exatamente aquela mesma coisa, por exemplo, se os dois organismos tiverem 0, eles não têm aquele gene, estão legais, concorda comigo? Se os dois têm o gene, também estão legais. Então, eu posso imaginar que eu posso criar uma medida de distância. Não é? Por quê? Porque eu tenho uma matriz de propriedades, certo? Eu tenho essa matriz de propriedades, e eu posso pegar cada organismo desse e posso, pela matriz de propriedades, definir, em relação à descendência desses genes, eu posso criar uma matriz de distância. Concordam? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Aqui na sala a gente só vai fazer a tarefa 1. Tá? Só vai fazer a tarefa 1. Vocês estão vendo que tem uma tabela. Tá? Tudo bem? Tá aqui, ó. Essa tabela eu exportei desse software, tá certo? Então, na verdade, o que ele tem aqui? As linhas são genes e as colunas são organismos, tá certo?
E aí, 0 a 4 são aqueles valores que eu falei lá para vocês. Tudo bem? Bom, qual é a tarefa que eu quero dar para vocês aqui? A tarefa que eu quero dar para vocês aqui é que eu queria que vocês criassem uma matriz de distância entre os genes. Eu quero que vocês criem uma matriz de distância entre os genes. Vamos criar uma matriz de distância entre os genes? Tá? Vamos ver se vocês conseguem no Orange. Então, o que vocês vão fazer... eu acho que é melhor eu... Na verdade, vocês só precisam dessa tabela, né? Então, vocês podem fazer o download dessa tabela aqui. Tá certo? Aqui. Vocês vão fazer o download dessa tabela em algum lugar. Vão entrar no Orange, né? E lembrem-se, vocês salvam primeiro. Salvem no lugar onde vocês vão puxar os dados, tá certo? Eu vou salvar direto lá no Networks Protein Orange Filopro. Tá aqui nessa pasta. Na verdade, depois, se vocês quiserem, tem aqui a resposta, tá certo? Mas, primeira coisa, vocês salvaram, vocês vão ler o arquivo, tá? Né? Então, é o arquivo que você baixou, certo? Ortholog Heatmap Data Aging. Ortholog Heatmap Data Aging.tsv. Aí é separado por tab. Aí você dá OK. Tá? Então, eu tenho... eu posso dizer que esse aqui é string, esse primeiro é text, né? E todos os outros são numéricos. Não, categórico. Categórico é até melhor. Categórico. Ok. Ou numérico. Se vocês quiserem numérico, pode também. Como é que vocês acham que vocês fazem um heatmap? Vocês conseguem imaginar? Vamos lá, vamos fazendo comigo. Como é que vocês fariam um heatmap? Primeiro, pergunta número 1. Eu conseguiria colocar os genes ou os organismos no espaço? Eu vou fazer isso agora. Eu conseguiria colocar os genes ou os organismos no espaço? Conseguiria? Vamos imaginar que eu vou colocar os organismos no espaço. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, gente. Que é o scatter plot. Ó, peguei o scatter plot, tá? Eu vou pegar esses caras no scatter plot. O que eu vou ter que fazer? Ele está pegando as linhas, que são os organismos, tá certo? Aí, ele vai pegar os dois organismos aqui e vai mostrar como é que os genes estão no espaço, tá vendo? Tudo bem? Mas, na verdade, ele só pegou dois organismos, né? E é porque ele faz isso porque a tabela está na horizontal, os organismos estão na vertical e os genes estão na horizontal, certo? Se eu usar esse recurso do pivô, tá? Vocês podem usar o alternate ou vocês podem usar o meu, tanto faz. O meu ou o outro, eu acho que os dois pegam. Se eu fizer um pivô e a tabela inverte, então, se eu colocar ela aqui no espaço, tá certo? Acho que ele não ficou feliz. Eu tenho que escolher aqui, né? Eu tenho que escolher aqui qual é a coluna que determina...
é gene, é a coluna. Não, rows. Rows é gene. Não, eu não estou fazendo pivô, desculpa, gente. Falei errado. Eu não estou fazendo pivô, não. Eu estou fazendo transpose. Eu acho que o transpose normal funciona, porque como só tem números, eu acho que o transpose normal funciona. Então vocês conseguem fazer um transpose aqui. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Ele está falando que o categórico foi codificado como número. Tudo bem. Olha lá, agora ele está colocando os genes e os animais no espaço, certo? Então, eu posso pegar, dados dois genes, como os animais se diferenciam entre eles. Eu posso pegar dois animais e pegar como os genes se diferenciam entre eles, certo? Como é que eu faço um heatmap? Vocês já tentaram fazer o heatmap aí? Vocês vão fazer o heatmap comigo, tá certo? Para fazer o heatmap, primeiro eu tenho que definir as distâncias, certo? Tá vendo distância aqui? Então pense comigo o seguinte, eu tenho vários animais e eu quero definir as distâncias entre eles. Então eu vou fazer as distâncias aqui, tá? E aí, se eu colocar aqui, olha, esse distance map aqui, o que que vocês vão ver, tá? Eu vou botar annotation gene. Aqui ele fez as distâncias entre os genes, tá? Dados a matriz que são os animais, não é? Com dois genes, eles vão estar muito próximos se na maioria dos animais eles se comportam de forma muito semelhante. Tá certo? Eu posso também fazer a mesma coisa ao contrário, tá? Eu consigo fazer esse transpose aqui, deixa eu tirar o scatter plot, então eu vou inverter animais por genes. Aí eu calculo o distance map, desculpa, eu calculo a distância, e faço o distance map. O que ele está mostrando aqui para mim? Feature name? Feature name. Ele está mostrando, que aqui está tão pequeno que ele não consegue mostrar. Mas ele está mostrando os grupos de animais, tá certo? E as distâncias entre eles. Tá vendo? Então tem grupos que estão muito próximos, se olhar a composição gênica, né? Daqueles genes, e tem grupos que estão muito distantes. Vocês conseguem entender isso? Conseguem entender essa matriz? Não, não é pivô não, hein? Eu falei errado. É transpose. É transpose. Eu falei errado. Sobe lá. É transpose. É ali, ó. Aqui, ó. Eu falei pivô, mas é transpose, gente. Eu só estou trocando linha por coluna. Não tem problema. Esse é só um aviso que ele está pegando o categórico e transformando em número. Não tem problema. Na verdade, agora você me mostrou uma coisa que eu não sabia nem se precisava de transpose, sabia? Porque talvez, deixa eu ver se esse cara, ele escolhe. Ó, eu não precisava nem fazer transpose, na verdade. Hã? Dá um erro? Tá. Tudo bem.
Mas todo mundo entendeu esses dois distance maps aqui? Agora eu vou mostrar um clustering, como é que é, rapidinho, só para a gente terminar, tá? O hierarchical clustering que eu mostrei para vocês, vocês clicam aqui, tá? Pegam, por exemplo, essa saída aqui das distâncias e pedem o hierarchical clustering. O que ele vai mostrar para vocês? Ele vai mostrar como a distância entre os animais e como os clusters são formados, tá vendo? Entre os animais. Isso aqui é um hierarchical clustering dos animais. Tá certo? Aí a pergunta que você... Então, eu vou deixar os outros exercícios para vocês fazerem em casa. Tá? Tá? Se vocês quiserem, eu dei a data na semana que vem. Então, vocês podem entregar tudo na semana que vem. Não precisa entregar nada hoje. Tá certo? Eu prefiro até. Tá? Vocês criaram uma cópia dos slides. Tem outras coisas que vocês vão ter que interpretar. E vocês podem fazer em subgrupos. Tá? Essa tarefa vocês podem fazer em subgrupos. Só tirando a sua dúvida, você estava na dúvida, por exemplo, quando você falou lá daqueles... como é que era? Do PCA, né? Então, o que ele faz é o seguinte, para mostrar, se eu quiser mostrar o PCA, né, daquele jeito que você viu, eu tenho que fazer uma redução de dimensionalidade. O que quer dizer isso? Você imagina que eu tenho um animal e eu tenho vários genes. Eu posso pegar 2 genes, então eu vou pegar um animal aqui, tá? Espera aí. Eu vou pegar aqui, ó. Você imagina aqui, ó. Eu vou pegar a transposta, tá? Não, não é a transposta que eu vou pegar, não. Eu vou pegar a original mesmo. Eu vou pegar a original mesmo. Ou eu vou pegar a transposta. Ó, então aqui eu tenho 2 animais. Ah, não, é melhor eu pegar a transposta. É melhor eu pegar 2 genes para explicar o que eu quero explicar. Certo? Eu vou pegar a transposta, é melhor. Eu tenho 2 genes. Tá vendo? Você tá vendo? Eu tenho 2 genes ali, certo? E aí, só em relação a esses 2 genes, aqui é o valor que é dado para um gene, aqui é o valor que é dado para outro gene. E aí ele, na verdade, no final, a transposta, deixa eu tentar fazer a transposta com o meu software, porque ele transformou num número, e aí fica um número estranho, né? Porque ele bota, quer dizer, tudo bem, ele bota esses intermediários, 0, mas na verdade ele só pode ser 0, 1, 2, 3, 4, lembra? Então, na verdade, se você pegar, em relação a esses 2 genes, cada animal vai ter esses valores, tá vendo? E aí, em relação a esse gene, se 2 animais forem muito similares, né? Por exemplo, os 2 têm 0, eles são muito similares, né? Ou os 2 têm 1. Então, você consegue ver a similaridade entre os animais em relação a esses 2 genes. É como se fossem 2 dimensões. Se eu pegasse 3 genes, são 3 dimensões, eu poderia botar no espaço tridimensional. Aí você diz, André, eu quero ver a similaridade entre esses animais em relação a todos os genes, certo? Dá para botar no espaço visual? Não. Não dá. O que eu faço? Eu uso uma técnica chamada redução de dimensionalidade. Essa técnica, eu não vou explicar a matemática dela, mas ela vai tentando pegar todas as dimensões e achatando, até chegar em 2 dimensões, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou tirar esse cara do meio e vou dizer que eu quero usar um PCA aqui, ó. Cadê? PCA, tá vendo? O que o PCA vai fazer? Ele vai dizer, olha, eu quero só 2 componentes. A palavra PCA significa Principal Component Analysis, tá?
O que o PCA vai fazer? Agora, o que você vai ver na vertical e na horizontal, eu vou escolher aqui, é o PC1 e o PC2. Certo? E no label, eu vou colocar o nome do animal. Tá certo? O que você está vendo aqui? Você está vendo os animais no espaço, ou os seres vivos, porque eu acho que tem planta aqui e outras coisas, no espaço, em relação a todos os genes. Ele achatou. Então, por que aqui tem escrito PC1 e PC2? Que é principal component 1, principal component 2, que é o que você está vendo naquele seu grafo ali. Tá certo? E o que é principal componente 1 e 2? Ele não tem uma interpretação direta. Eles pegou as N dimensões, que são os N genes, saiu achatando, até ficar duas. Então, essas duas dimensões, elas são uma representação no espaço bidimensional para seres humanos verem do que está acontecendo no espaço n-dimensional. É claro que quando você faz isso, você tem uma perda. Você está perdendo informação, mas já dá para ter uma visão aproximada ali, por exemplo, de que, sei lá, esse cara é muito distante desse aqui, por exemplo. Você consegue visualmente ter essa informação. Hã? A osativa japônica e a osativa indica quer dizer o quê? Muito. São muito próximas, né? São do mesmo gênero. Então elas estão bem próximas, né? Aí você vai pegar outra aqui, aí você vai ver a distância. Eu não sei interpretar nada disso aí, mas provavelmente você vai ver que esse cara aqui é muito diferente daquele ali geneticamente, do ponto de vista genético. Tá vendo? Aí eu consigo fazer isso no espaço. Isso aí é o que a gente chama de principal component. Tá? Legal? Tudo certo, gente? Legal. Eu deixei as tarefas aí para casa. É por subgrupo.